Hoje me foi dada 2 missões super mega complicadas e impossíveis quase de se executar. A primeira delas seria falar logo depois do mestre de todos os mestres, professor de todos nós, meu orientador de todos nós, Dr. Celso Antônio Pacheco Fiorilo. É claro que falar depois dele é difícil, mas daí Deus falou assim, olha, eu vou tirar ele e você fala. E eu cheguei aqui, recebi uma outra missão, assim, ó, fale por ele e por você. Então, a dificuldade ficou grau 5, 8, né? Eu espero que a gente, nesse bate-papo, a gente possa cumprir a função de esclarecer alguns pontos do que eu queria conversar com vocês sobre a tutela jurídica do patrimônio genético e alguns pontos sobre a questão dos fundamentos constitucionais do direito ambiental. Então, a gente sempre, quando começa, a gente começa pelo começo. E, para a gente, do direito, existe um único começo, que se chama Constituição Federal. E é a partir da Constituição Federal que a gente pode iniciar uma fala jurídica, seja ela vinculada ao direito ambiental, seja ela vinculada a qualquer outro tipo de direito. Eu gosto sempre de dizer que uma vez eu escutei de uma amiga que a Constituição, ela é o açúcar que faz todos os doces ficarem doce. E, na verdade, é isso que acontece. A gente só consegue comer o doce se o doce tiver o açúcar. Ou seja, ele só fica doce. Hoje tem tal e qual, né, mas vamos usar o açúcar. E é daqui que sai o açúcar para que as compotas de qualquer tipo de doce, elas tenham consistência para que a gente possa apreciar, enfim, e degustar dentro de uma perspectiva, para nós, jurídica, técnica, enfim. Então, a partir do dia 5 de outubro de 1988, nós temos, no nosso país, uma regra estabelecida e que determina alguns requisitos que têm que ser observados sob a perspectiva do que determina, então, essa regra do jogo, para que se faça qualquer discussão envolvendo temas jurídicos. Antes de começar, antes de falar um pouquinho mais sobre a questão do artigo 1º, eu venho contando uma história que quem foi meu aluno já sabe, mas é uma história que talvez tenha sido a maior lição que eu aprendi nesses últimos tempos. Eu sou casada há um tempo, já tenho quase 16 anos. Meu marido, como muitos de vocês, é um apaixonado por futebol, patrimônio cultural brasileiro, e ele é apaixonado mesmo. Se estiver passando Cazaquistão versus Zimbábue, ele assiste e torce. Qualquer coisa ele assiste e torce, porque ele gosta. E há muito tempo eu venho escutando, você não me ama, não é assim que eles falam? Você não assiste futebol comigo, eu vou no shopping com você, você não assiste, então você não me ama. Aí um dia me enchi, falei, tá bom, vai, me explica como que é esse tal desse futebol, eu vou assistir com você e pronto. E aí era o time dele que estava jogando, e na minha cabeça eu fiz um raciocínio muito simplista, eu falei assim, eu vou escutar, vou fingir que eu entendi, vou falar, tá bom. E eu copio tudo que ele fizer, que no fim dá certo, e ele para de me amolar. Foi com esse raciocínio que eu fui assistir o jogo. Ele passou, acho que uns 40 minutos me explicando como é que funcionava, que tem uma pessoa que fica impedida, que se chuta a bola, que não sei o quê, que existe uma regra. Então, e eu fazia, nossa, tá, entendeu? Entendi. Só que, na verdade, não tinha entendido nada, mas eu estava escutando, fingindo lá que estava tudo bem. Falei, então vamos assistir, então vamos. Começou o jogo. E, num certo momento, a gente que é um pouco, né, eu comecei a me empolgar com o negócio. Eu gostei de ver o negócio, assim, e eu comecei a ver que o negócio estava fazendo efeito, comecei a torcer. Então, ele falava gol. Só que uma hora eu me perdi do que ele estava fazendo, não consegui mais copiar. Fiquei muito afeita àquela competição. E, de repente, fez um gol, e eu falei, gol! Eu até fechei o olho. Só que eu não ouvi também o eco da voz do meu marido comemorando o gol. E aí a gente abre o olho até devagar, né? Ele falou assim, gol por quê? Gol contra. Quer dizer, 20 dias sem falar comigo, enfim. A gente que vive do direito, que respira direito, que adora direito, que assiste propaganda de televisão, de margarina, já começa a fazer relação jurídica de consumo, né, professores aqui? Essa foi uma lição para mim jurídica, né, dentro da perspectiva do que é o nosso trabalho, do que é o trabalho do nosso dia a dia.
No sentido de entender que não dá para torcer, não dá para jogar, não dá para participar, se eu não sei efetivamente a regra do jogo. Se eu só fingir que eu sei, vai dar certo, mas vai dar meio certo, não vai dar 100% certo. Porque quando fizerem gol contra, ainda assim eu vou comemorar, achando que eu fiz um super mega negócio. E isso é mais ou menos o que tem acontecido no nosso país. Nós temos uma regra clara, uma regra que aponta quais são os direitos, e pasmem, né? A gente gosta de ter direito, mas a gente se nega a ter dever. Uma regra que aponta quais são os direitos e quais são os deveres que o cidadão brasileiro deve ter, tem que ter. E tem que se amoldar para viver em sociedade. Ah, mas eu não quero. Então muda de país, muda para a Argentina, né? Muda para Espanha, lá para Barcelona, é bom, bonito. Aqui no Brasil existe uma regra clara. E a regra diz o seguinte, no começo dela: nós aqui, povo brasileiro, nos organizamos e determinamos que para que haja um Estado democrático de direito, para que isso se sustente, para que isso esteja estruturado dentro desta fórmula que nós elegemos, nós precisamos observar 5 fundamentos. 5 fundamentos, que ele aponta lá no artigo 1º. O primeiro fundamento a que o legislador se referiu foi a soberania, deixando claro que nós, enquanto povo que comunga da mesma língua, que pretende ter ou atingir mais ou menos as mesmas coisas enquanto povo, que temos uma cultura, ainda que plural, uma cultura que nos identifica enquanto brasileiros, que nós nós temos o poder de fazer e de usufruir das leis. Não só isso, essa soberania, ela vem prevista lá na frente, no artigo 170 da Constituição, como limitadora da própria ordem econômica, que é capitalista. E nós vamos chegar lá. Então, para começo de qualquer conversa, para começo, como é que chamava? Pontinha de agulha, quando a gente jogava queimada na rua? Pontinha de agulha tem que observar que só para em pé, a estrutura da democracia só para em pé se eu respeitar, se eu observar, se eu entender qual é o mecanismo que o legislador determinou. Primeiro, a soberania. Segundinho deles, a cidadania. Veja, nós temos uma história constitucional que não é antiquíssima, é recente. Ela começou aqui no país em 1824, com a primeira Constituição que nós tivemos aqui no país. Que foi uma Constituição mentirosa, fato é que foi uma Constituição maquiada, que previa 3 poderes, nos moldes lá da moda montesquiana, né, que a Europa já havia adotado há tempos, e chegou aqui e falou: papai, temos que adotar este padrão. Aí o papai disse: então vamos adotar, mas quem manda somos nós. Então criamos um 4º poder. Mas desde esta época, nós temos uma regra que tem que ser observada. E nós lutamos para que esta regra identifique alguns requisitos que possa nos dar direitos e deveres enquanto cidadão. Esta cidadania, que faz parte hoje do rol do artigo 1º da Constituição Federal, ela foi buscada pelo povo brasileiro ininterruptamente desde a primeira Constituição. E ouso dizer, desde antes da Constituição. Antes da Constituição já se buscava a cidadania. E essa cidadania, nós ainda não aprendemos a lidar muito com esta cidadania. O professor Wagner era meu companheiro de classe, de mestrado, e nós tivemos a oportunidade de ter uma palestra com uma espanholinha nervosa, você lembra, a doutora Maria Roca Solano? Hoje eu tenho a honra de ter como amiga. E a doutora Maria, ela fez um apontamento muito interessante. Ela disse o seguinte: existem países que não têm uma Constituição escrita, mas que vivem a plenitude de uma Constituição. Eles se munem do sentimento constitucional, do sentimento de cidadania e vivem a Constituição. Vivem a Constituição. Existem outros países que não têm Constituição e também não vivem a Constituição. E existem outros ainda que têm uma Constituição expressiva, bonita, moderna, mas não se munem desse sentimento constitucional, portanto, não vivem a Constituição. Esse é o exemplo que a gente poderia inserir no nosso país. Então, essa cidadania, enquanto requisito que
faz com que o edifício social ele se mantenha na sua estrutura democrática de direito, ele é de fundamental importância para que a gente, enquanto cidadão, e veja, não estou falando a gente enquanto operador do direito, estudioso de direito, a gente enquanto cidadão deste país, a gente possa exercitar direito e dever com consciência, sem falar gol contra, porque não é bacana. É engraçado, mas não é bacana. Então, é neste sentido que esse legislador, nomeando a soberania, nomeando a cidadania, ele chama pela primeira vez na história do direito constitucional brasileiro e coloca ali como fundamento que rege, estrutura esse Estado, a dignidade da pessoa humana. Veja, não só inovou, identificando nós, enquanto pessoas humanas, como destinatárias de todo e qualquer direito posto no nosso país, como também disse que não é qualquer pessoa, não é qualquer vida que a Constituição se preocupa. Ela trouxe um plus, que é a palavra dignidade. Então, eu posso dizer, como nós estamos aqui hoje fazendo um bate-papo, eu poderia, por exemplo, perguntar, Yara, o que é a dignidade? E a Yara pode me responder, professor, eu sei o que é dignidade. Aliás, nós poderíamos fazer um curso só para discutir dignidade. Filosófico, em Sócrates, em Platão, em Aristóteles, em Kant. Nossa, que lindo! A gente ficaria lá um ano discutindo para chegar a um conceito do que seja dignidade. E no duro, a gente sabe o que é dignidade, mas a gente sabe como definir isso no plano concreto do direito? Se eu perguntar, olha, como é que eu provo para o juiz, o que eu peço para o juiz enquanto dignidade? Como é que eu vou dizer para ele, quando eu bato na porta lá, juizão, olha, eu quero dignidade. O que eu vou dizer? A mesma coisa, me defina a mesa, Grace. Ela vai falar, olha, eu posso definir uma coisa que tem um pé com uma coisa. Bom, isso é mesa? Mas é só isso? Não. Tem mesa que tem 4 pernas, tem mesa que tem 3 pernas. Veja, uma questão interpretativa. Agora, como é que eu peço? Como é que eu concretizo isso no plano concreto? Como é que isso vira verdade? Vira verdade quando a gente observa que o legislador, cuidadoso com esse fato, determinou, lá no seu artigo 6º, mais ou menos o que é ser uma pessoa digna. Este mais ou menos foi muito bem nominado pelo nosso professor Celso Fiorilo de piso vital mínimo. Isso significa dizer, nós temos hoje como cobrar ou trazer para o plano da concretude a tal tão sonhada, tão buscada dignidade humana. Como? Quando a gente tem garantido saúde, segurança, transporte, educação, lazer. E aí eu pergunto, nós temos dignidade no plano concreto? Alguém aqui não paga plano de saúde? Veja, então, nós podemos dizer que a gente faz jus aos requisitos do artigo 1º? A gente sequer se imune do direito ou do sentimento de cidadania, quiçá a questão da dignidade, a gente não atinge. Tudo bem que 0,5% não é por nossa vontade, é por inoperância estatal. Mas e nós? O que nós fazemos enquanto cidadãos? A gente torce contra? Ou a gente tira o bumbum da cadeira e a gente vai estudar, vai se munir desse sentimento, enfim. E nesse sentido, eu tenho batido muito numa tecla, professor Wagner, que é a tecla de identificar que esse instrumento aqui, que nós temos por obrigação saber de cor e salteado, não é um instrumento de uso exclusivo de operador de direito, estudante de direito, enfim. Isso aqui é um instrumento de cidadania, portanto, para que todos os cidadãos tenham acesso. Sabe aquele filminho Corrente do Bem? Sabe, um fala para o outro, vai fazendo, sobe. Se nós temos obrigação 2 vezes, uma enquanto cidadão e outra enquanto estudioso de direito, de saber isso aqui, por que eu não posso levar isso adiante? E aí a gente esbarra numa outra situação. Vamos levar, vamos fazer um projeto. O professor Zakimi aqui, que é um grande organizador de eventos expressivos, nós vamos fretar um ônibus, nós vamos lá para o Nordeste, nós vamos pegar uma região muito desfavorecida, porque isso aqui que nós vivemos isso aqui é isso. O Brasil não é isso aqui é pouco, perto do que a gente tem aqui como verdade verdadeira. E vamos lá falar para esse povo que existe um documento que dá a ele o direito dele ser um cidadão com dignidade. Aí nós vamos, fretamos o ônibus, vai todo mundo põe lá o All-Star, né, que é bom para pôr.
e vamos lá bater na porta dos nossos amigos e falar assim, ó, querido, nós viemos aqui, a gente é de São Paulo, e nós viemos aqui falar para você que você tem direito à saúde, à educação. Ele vai olhar para a gente e vai falar assim, mas eu só tenho fome, sabe? Nós vivemos num país identificado pela Carta Constitucional, que é pobre na sua acepção. Isso que nós vivemos é 1/3 da situação vivida pelo restante dos brasileiros. Só 18% das pessoas, da população brasileira, tem acesso ao saneamento básico. Vale dizer, só 18% das pessoas que vivem nesse país imenso podem chegar em casa, fazer xixi número 2 e dar descarga. Só 18% dessa população pode chegar em casa e tomar uma água que não seja contaminada. Só 18%. Então, qual é a realidade disso que nós vivemos? A realidade está dita. Está dita por quem? É por mim? Não, por aqui. É artigo 3º que fala. E como diz o nosso professor, nós temos uma Constituição super mega autocrítica, fez mais terapia que eu, e reconheceu, inclusive, que nós somos um país pobre, racista, marginal. Esses são os objetivos da República Federativa do Brasil. É por isso que nós lutamos. É para que acabe a desigualdade, então nós somos desiguais. É para que acabe a pobreza, então nós somos pobres. Claro, mas ninguém quer ver. É mais ou menos o que acontece com a questão do lixo. A gente não faz lixo? A gente é hipócrita, porque a gente faz lixo. O dia inteiro a gente produz lixo. Respirar, de certa forma, polui. Mas vamos lá para a cozinha. Eu agora gosto de cozinhar. Eu sou um desastre, eu sou toda queimada, porque eu ainda não aprendi muito, mas eu estou no caminho. E a gente joga muita coisa fora. Então, isso aqui descasca, joga fora. Isso aqui abre, joga fora. Hã? Tá fazendo gol contra. Não tá dando. Eu não ponho sal em vez de açúcar. Ainda está dando certo. Mas que eu sou desajeitada, ainda, mas eu chego lá, professor. E o que acontece quando a gente acaba de fazer o lixo? Né? Tem o lixinho, a gente fecha o lixinho, porque é feio, a cozinha fica feia. A gente pega o lixinho, abre a porta, põe no lugar de descarte, fecha a porta do lugar de descarte, entra em casa, a casa está linda. E depois dane-se, não é problema meu. Não é isso que a gente faz? É isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Mas, veja, ali começa o problema maior. Qual seja? O problema do lixo, que é um problema hoje surreal, para não falar outra palavra. Enfim, nessa perspectiva, esse legislador se preocupou, portanto, em determinar que estruture esse Estado democrático de direito, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana. E no 4º inciso diz que faz parte deste rol os valores sociais do trabalho e também os valores sociais da livre iniciativa. O que quis dizer esse legislador? Quis dizer assim, olha, trabalhar, o trabalho será valorado. Entretanto, também será valorado o direito de livremente empreender neste país. Isso significa dizer que o empreendedor pode abrir uma fábrica de cimento? Pode abrir fábrica do que ele quiser. De cimento, de sutiã, de calcinha, de sapato, de tinta de cabelo, do que ele quiser. Mas polui, eu também poluo, a Grace, o professor Wagner. Ele pode abrir, mas veja, o que diz aqui? Diz que nós temos que valorar esse empreendimento, este direito ao livre empreender. E como é que isso será valorado? Lá na frente, regra do jogo. Para cada direito, eu tenho uma série de deveres. Eu acho que o senhor devia mudar o nome da faculdade, devia chamar Faculdade de Direito e Deveres, porque para cada direito nós temos uma série de deveres. E para este direito, para eu poder livremente empreender, eu preciso obedecer, no mínimo, 9 princípios que estão lá, que são limitadores dessa ordem econômica. Pode pôr a indústria de cimento, mas vai precisar observar. Propriedade privada, função social da propriedade, que mais? Defesa do meio ambiente, o que mais? Defesa do consumidor, entre outras coisas aqui que a gente poderia elencar. 9 princípios que limitam. Então, quer dizer, ele pode? Pode, mas para ele fazer, ele tem a contrapartida. É mais ou menos o que acontece na casa da gente. A gente não põe regra? Eu falo para o Cesário, se fizer xixi na tampa da privada, vai dormir no sofá. Não é assim? A gente põe regra. Se guardar a roupa, deixar a roupa, jogar, é regra. Então, para quer ter uma janta gostosa,
Eu faço, queimo o braço, mas não pode deixar o tênis sujo na porta da casa. São regras, a gente vive de regras, que são desde aquelas que a gente faz com a gente mesmo, na frente do espelho, né? Eu faço todo santo dia, mas eu descumpro. Hoje você não vai comer chocolate. Daí eu viro a esquina e falo, mas eu só daí eu descumpro. Qual é a sanção? A sanção, eu sei, a balança nunca desce. Qual é a sanção de não cumprir isso? A Constituição não apresenta pena, não apresenta sanção efetiva. É uma regra sem sanção. Mas ela dá aqui as diretrizes e a normativa maior, determinando qual é a regra desse jogo, e diz, olha, não cumpriu, problema teu. A contrapartida vai ser o quê? Vai ser de qualquer jeito. Torça, quando tiver gol contra, faça a comemoração, porque a gente é brasileiro, a gente comemora sempre, né, professor Daniel? Comemora por qualquer situação, mas que, na verdade, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. E, por fim, esse legislador determinou, vai controlando aí meu tempo, porque eu sou meio, senão eu me perco. E, por fim, esse legislador determinou que, para que tudo isso aconteça na sua plenitude, na sua magnitude, nós temos que ter um Estado que, no mínimo, seja plural. Porque lá no inciso 5º, ele diz, para que este Estado democrático pare em pé, eu indico como fundamento o pluralismo político. Significa dizer, qualquer ideologia será respeitada, desde que é atinente à regra do jogo. Hoje nós temos isso de uma forma muito clara, né, a exemplo dos inúmeros partidos políticos que aí são afeitos ao nosso país, e que nos dá aí a possibilidade de escolha democrática. Eu quero votar nesse, eu gosto mais daquele, eu me adequo mais àquele outro, enfim. E é esta ideologia, uma vez escolhida por todos os cidadãos brasileiros, que vai determinar a gerência desse Estado democrático, desse país que nós vivemos e que nós comungamos da mesma língua, dos mesmos valores, enfim. Dentro dessa perspectiva, é que se concretiza um direito que já tinha nascido no Brasil, que é o direito ambiental. Um direito que já tinha se consolidado por força da 6938, uma lei que é de 1981 e que trouxe a possibilidade no nosso país vivenciar uma política nacional de meio ambiente. Então, já lá em 81, nós já falávamos em meio ambiente de forma jurídica, de forma organizada, de forma conceitual, de forma determinada. Mas foi só em 88 que o legislador criou aqui na Constituição Federal, na regra do jogo, um capítulo específico para discutir meio ambiente. E para identificar, determinar, organizar. E diz o seguinte, esse legislador, diz que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ops! Por que nós estamos aqui sentados hoje, nessa sexta-feira 13, discutindo aqui as futuras gerações? É nada mais, nada menos, porque nós vamos tentar proteger ou tentar efetivar aquilo que o legislador nos deu como tarefa, como lição de casa. Quando ele diz, então, essa inteligência, essa norma identificada aí pelo caput do 225, nada mais quis dizer, o legislador, do que indicar que toda e qualquer pessoa residente no país, seja brasileira ou estrangeira, tem direito a um meio ambiente que seja ecologicamente equilibrado. Identificando que este meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo, o que significa dizer que vários institutos do direito que nós trazíamos e interpretávamos sob a égide do binômio público versus privados, ele sofreu uma alteração. Se é de uso, não é nem público nem privado. Serve reiterar que trata-se de uma nova espécie de bem, uma espécie que é de todo mundo, mas não é de ninguém em específico, uma espécie que foi nominada depois, posterior à Constituição, pela norma infraconstitucional
8.078, de 90, como direitos difusos e coletivos. Há quem diga que são confusos, né, professora, né? Mas de confuso não tem nada. O legislador só pretendeu, dentro desta perspectiva, acompanhar a mudança social. E qual é essa mudança social? Aquela que chama para si a necessidade de uma tutela que não é mais só do individual, tampouco é do público. Do público, aquele que nós sabemos, trouxemos de herança lá da tradição romana. Então, como é que é esse direito? Um direito de massa, adequado para uma sociedade que é de massa. Corrijo, que era de massa. Hoje nós vivemos em um outro tempo. Qual tempo? Uma sociedade que é da informação. Então, veja, outros direitos têm sido questionados ou têm surgido para se adequar, para se amoldar ao quê? A isso que a gente precisa. Isso só deixa claro dois pontos que eu acho que não dá para a gente fugir. Que o direito é um ente inanimado, mas vivo. Ele é vivo. Ele o tempo inteiro está se movendo, está se mexendo, está acontecendo, fazendo com que a gente se adeque, criando normas adequadas para uma sociedade atual. Outro fato é que esse direito nada mais é do que um produto da cultura de determinado lugar. Portanto, é imperioso a gente afirmar que esse direito que foi feito para nós, ele é excepcional para nós. Serve para os espanhóis? Não serve, porque espanhol não é brasileiro, espanhol é espanhol. Eles têm a cultura deles, o jeito deles, a forma deles. Serve para nós, que somos brasileiros? Para nós serve. Serve, inclusive, porque identifica no artigo 216 que nós somos um país de multiculturas, de vários tipos de grupos formadores. Portanto, ele diz, olha, o Brasil é um Brasil miscigenado, e já vou logo entrando aqui na questão do patrimônio genético em seguida, porque eu já estou percebendo que vocês estão me olhando estranho, e que o corpo de vocês está aí, mas a mente já está num lugar muito mais feliz, né, professor Wagner? Lá. Então, para a gente evitar essa situação, só para terminar, o 225 não só trouxe esta possibilidade de dar um direito a todos, desculpa, de identificar uma terceira espécie de bem que não é pública, que não é privada, de impor, para todo direito há um dever, de impor um dever legal ao poder público e à coletividade. Portanto, o dever é nosso, não é só do poder público, não adianta fazer discurso acadêmico, o Estado não faz, o outro. O dever é do Estado, é do poder público e da coletividade. Portanto, o dever é nosso. E mais, indica que este dever, que me fornece, que me franqueia acesso a um direito, ele não serve só para a garantia desta vida que está presente hoje, que acontece na sua magnitude. Muito pelo contrário, ele indica aqui que este direito é de alguém que sequer existe, que sequer a gente sabe se vai ou não existir, de alguém que se chama futura geração. Então, a mesma pergunta, eu posso dizer, o que é futura geração? Eu sei, é a futura geração. Tá, mas e são aquelas pessoas que ainda não aconteceram, que ainda não estão, mas que virão, e que terão o mesmo direito que nós temos hoje, enquanto cidadão brasileiro, que se valerão dos requisitos do artigo 1º, 225, 170, enfim, e que poderão, desta forma, vou mudar a palavra, deverão, desta forma, usufruir desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Respirar o ar, tomar água pura, enfim, inúmeras outras coisas que a gente poderia aqui elencar. Nessa perspectiva, então, o meu desafio hoje aqui era fazer uma conversa com vocês, definindo como é que, dentro dessa estratégia que o legislador usou para criar norma, para criar regra, dentro dessa estratégia, como é que ele faz para fazer uma tutela jurídica de um patrimônio genético? Então, primeirinho de tudo, a gente precisa definir o que é patrimônio genético. É a mesma situação. O que é patrimônio genético? Eu sei. Mas o que é mesmo? Esqueci. Não sei. Eu sei o que é, mas não sei falar.
a gente não precisa falar, porque a lei fala, a lei determina, ela conceitua. E patrimônio genético nada mais é do que um conjunto de informações que permite que a gente seja ser humano, que o ser vivo se constitua em ser humano, se constitua em macaco, se constitua em alface, enfim. Isso acontece por um único fato, que é um fato, posso chamar científico, sei lá, um fato, os mais naturalistas gostam de chamar um fato de Deus, né? Que é a questão de nós vivermos num mundo permeado de seres vivos, né? E que todos esses seres vivos têm uma estrutura genética única e universal. O que significa dizer, eu e o alface temos a mesma estrutura no DNA. O DNA é composto pela mesma estrutura genética. Adenina, guanina, tinina, citosina. A, D, C, T. Isso a gente aprendeu lá no colegial, faz tempo a gente não gostava muito dessa matéria biologia. Mas é disso que é composto todo e qualquer ser vivo. Nós, o alface, o macaco, enfim, todo o fungo, o micróbio, o vegetal, o animal, todo e qualquer ser vivo tem essa estrutura. A forma como essa estrutura vai se compor é que vai determinar se vai virar ser humano, se vai virar alface. Agora, não deixa de ser vivo. E aqui eu já faço uma observação, que eu tive numa reunião essa semana em Brasília, e uma das consultoras lá federais tomou a palavra e disse, olha, eu vim aqui porque eu gosto muito de direito ambiental, sou muito estudiosa da fauna, nós também, né, Grace? Mas ela disse assim, eu sou tão estudiosa da fauna que eu sou vegana. O que significa dizer que não come carne, não come ovo, não come leite, enfim, mas come alface. E aí eu perguntei para ela, falei, escuta, mas você come, o que você come? Ela falou, como arroz, milho, alface. Eu falei, isso não é então ser vivo? Não, mas é que isso pode, e o bicho não pode. Então a gente respeita, porque vive num país democrático, mas dentro de uma perspectiva jurídica, até a tutela da fauna é feita em proveito dessa pessoa humana, que está lá, garantida no artigo 1º, inciso 3º, e é colocada como destinatária final. É para essa pessoa que tudo é feito. Não, mas a gente precisa tutelar lá. Tudo bem, mas a gente tutela para a sobrevivência da espécie humana, para as futuras gerações da espécie humana. Então, quero dizer, é claro que se houver uma espécie rara de boi, ninguém vai comer para exterminar, né? Mas ninguém pode viver sem comer. Ainda que haja esse enfrentamento, não como carne de vaca, não como carne de peixe, não como carne de bicho, só como... Tá, mas come alface, que é a mesma coisa. Estima-se, isso é um dado científico, que nós nos alimentamos, se a gente se alimenta corretamente, a gente ingere por dia 1 grama de DNA alheio. 1 grama de DNA alheio por dia. Então, a gente vive, a gente depende da biodiversidade do planeta para a nossa sobrevivência. E como é que o direito faz, então, para tutelar essa biodiversidade, para tutelar, para preservar o patrimônio genético? Ele faz o seguinte, lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2º, ele diz que, a despeito da gente ter o dever, enfim, né, que existe aqui um dever de preservar a diversidade, a integridade do patrimônio genético do país, e mais, que incumbe ao poder público fiscalizar toda e qualquer entidade que se preste a fazer pesquisa com material genético. Então pode pesquisa? Deve poder, porque aqui está falando que o poder público tem que fiscalizar. Pois muito bem. Feito isto, em 88, houve, portanto, uma necessidade de que a sociedade se organizasse a fim de identificar uma tutela específica para o patrimônio genético. E assim o fez. Hoje nós podemos dizer que nós temos, fundamentalmente, 2 leis que protegem o patrimônio genético do Brasil. Uma é a 11.105, que instituiu a Política Nacional da Biossegurança e que ficou muito famosa
por conta do seu artigo 5º, que foi debatido, enfrentado no Supremo Tribunal Federal, e historicamente, porque foi a primeira vez que o Supremo abriu as portas para cientistas, para médicos, para escutar quem tem a expertise, para poder definir se poderia ou não utilizar célula-tronco embrionária para pesquisas com fim terapêutico e pesquisa científica, enfim. Pode ou não pode? Bom, por que não poderia? Isso é um absurdo, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, isso é uma afronta à pessoa humana. Seria uma afronta à pessoa humana se nós morássemos na Argentina, que já determinou que o embrião, já na sua união do óvulo com o espermatozoide, já é considerado pessoa, portanto, ele faz parte do regime do direito civil que a gente estuda e que a gente sabe. Quer dizer, tudo que poderia ser questionado para uma pessoa humana é questionado para esse embrião. Que veja, é uma expectativa de vida. Nós somos a potência daquela semente. É igual à árvore. A árvore é a potência de uma semente. Nós somos a potência de um embrião, que uma hora lá se juntou e começou a se dividir, começou a fazer DNA, começou a fazer cadeia de proteína de RNA e começou a falar, esse aqui vai virar pessoa humana, advogado, que peticiona, faz recurso, que estuda, que vem na palestra na OAB, que escuta a professora chata, que fica falando. Nossa. Dentro dessa perspectiva, só para a gente pontuar a 11.105, dentro dessa questão específica e que foi mais expressiva, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal que essas células embrionárias que estão destinadas ao descarte, porque são inviáveis, guardem bem isso, estão destinadas ao descarte porque são inviáveis, elas não só podem, como elas devem ser utilizadas para salvaguarda ou para melhora da qualidade de vida de quem já é potência, de quem já existe e de quem já tem para si a dignidade garantida. Quem aqui se negaria a doar um óvulo? Eu não me negaria, porque eu perco um por mês, é inútil. Imagina os meninos, né? Imagina menino adolescente, então. Seria o quê? Genocídio em série, né? Quem não se negaria a doar um óvulo para pesquisa científica a fim de suprimir ou de melhorar a qualidade de vida de um ente querido? Eu daria até para um ente que eu nem conheço. Perco um por mês. Quiçá utilizar-se de uma célula que está destinada ao lixo, porque é descarte, porque é inviável, e aí nós precisamos parar um pouquinho e pensar. Menos Steven Spielberg, mais razão no direito. E a razão do direito diz o seguinte, a ciência diz o seguinte, aquele embrião que é inviável, jamais se tornará uma potência, em potência, um ser humano. Jamais terá mãozinha, narizinho, ouvidinho. Quando for feita a pesquisa, ele não vai falar, me salve. Não existe. Aquilo ali, apesar de ser vivo, ainda não tem atividade neural, não sente dor, não pensa, não faz raciocínio. É como o alface. Ou quando a gente come alface, professor Juarez, bom dia, o alface grita, fala, não me coma, estou com dor. E como eu disse, menos Spielberg, um pouco mais de razão. Nesse diapasão seguiu o legislador. Vamos usar, não é inconstitucional. Se vai tudo para o lixo, vamos salvar quem já existe em potência, quem já está aqui em ato, em concreção. Vamos propiciar para essas pessoas e para as futuras que virão, que poderão ter diabetes, infarto no miocárdio, etc., doença degenerativa. Vamos para essas pessoas garantir o quê? Dignidade. Vida digna. Então é por isso que se preserva... Sim, esse é um dos motivos. Esse é um dos motivos que a gente necessita de uma tutela específica ao patrimônio genético. Esse é um dos motivos que nós temos uma legislação
moderna, expressiva, específica, e que quando a gente sai do país e a gente tem a oportunidade de levar ao conhecimento de outras pessoas que trabalham com o direito, elas ficam chocadas no bom sentido. Nossa, você tem essa lei. Pois é, eu tenho essa lei. E aí, como acontece? Aí a gente fica meio assim, às vezes não acontece. Mas tem que acontecer. E depende de quem para acontecer. Quando a gente está lá no primeiro semestre do direito, a gente não aprende lá que é a teoria da norma jurídica. A norma tem uma estrutura. Para ela acontecer, ela precisa ser válida, vigente e depois efetiva. Ela precisa acontecer no plano da concretude. Não adianta ela existir, ser válida e vigente e ficar lá na casinha do dever ser, esquecida, sem que ninguém exercite, sem que ninguém cobre, sem que ninguém usufrua. E como é que eu faço para usufruir? No mínimo, eu preciso me munir disso. Me munindo disso, eu sei questionar como é que eu faço para aquilo lá acontecer, seja ela qual for. E se ela não puder acontecer, eu vou lá no juiz, ou eu vou lá, eu peço inconstitucionalidade, falar essa norma não pode porque está em desacordo com a regra do jogo. Cartão vermelho, juiz. Às vezes ela leva um amarelo, às vezes ela passa com azul, um verde, enfim. Mas fato é que 50% depende de nós. A gente precisa ter consciência, a gente precisa ter sapiência, a gente precisa ter organização de raciocínio para entender qual é a estratégia que a gente vive, organizacional, social, e viver. E viver. Não adianta só fazer gol. Viver dentro do que ela determina. E eu quero pegar para mim, eu quero ser uma pessoa digna na plenitude do que seja dignidade. Eu quero vivenciar a cidadania na plenitude do que seja cidadania. Eu quero livremente empreender ou atender os meus clientes que querem livremente empreender dentro de uma perspectiva da regra do jogo. Isso é o que diz a Constituição, né? Isso é o que determina a Constituição. Passado, portanto, esta 11.105... Antes de passar, eu quero contar só um fato. Eu vou fazer pit stop. Houve uma ação, salvo o melhor juízo, em 2004, acho que o doutor Juarez vai lembrar, se lembrar, me corrija se eu estiver errado, que ficou conhecido como o caso da chimpanzé suíça, muito discutido, inclusive na Espanha, professora, que também já morou lá. Isso porque lá eles já conferem o direito do animal ter um advogado. Então, veja, cada sociedade se adequa de uma forma. Lá o animal contrata o advogado. Não sei como é que ele paga, né? Paga com feno, paga, né? Não sei. Mas lá ele já tem esse direito. Aqui no Brasil, houve uma situação muito, muito peculiar de uma chimpanzé que era casada. Antes da gente continuar, lembrem, os chimpanzés e os seres humanos, eles têm 0,09% de diferença genética. Nós e o milho, uma espiga de milho mesmo, 3% de diferença genética. Guardem. Muito bem. Nós e o chimpanzé, 0,0009% de diferença. Esse nosso parente próximo, casado, a chimpanzé suíça, casada lá com o maridinho dela, vivia num zoológico feliz da vida em Salvador. Super, meu rei. Tranquila, na paz de Deus. Acontece que um belo dia, o marido dela sofreu uma doença, uma morte súbita. Teve uma doença e uma morte súbita e acabou deixando ela viúva e sozinha. Essa chimpanzé foi transferida por uma cela, a gente pode chamar de cela, porque era um local de 2x2, e começou a residir, portanto, dentro dessa cela, presa. Foi para uma prisão. E dentro desta cela, ela começou a desenvolver uma doença que é muito comum hoje, no século que nós vivemos, que se chama depressão. Essa chimpanzé ficou doente, ela começou a não se alimentar, não bebia água, não interagia, muito raivosa, e começou a perder aquele brilho que a gente tem no olhar quando a gente vive na intensidade do que é a vida, com as suas mazelas, com as suas dores, com os seus amores, que ela também experimentou. As suas mazelas de alegria, as suas mazelas de dor, e a sua mazela maior da perda do seu marido. Um promotor, que se chama Heron Santana, que é um promotor muito ousado, muito estudioso da temática ambiental, pediu para que o gerente lá do zoológico, o diretor do zoológico, transferisse essa chimpanzé para um zoológico aqui no estado de São Paulo, aqui em Sorocaba, porque nós temos aqui um santuário ecológico só de chimpanzé. Então,
Geralmente, chimpanzé resgatado de circo, eles são todos levados para lá, e lá eles são reinseridos dentro da sociedade chimpanzésística, né, se assim eu posso dizer, e começam a viver em harmonia, enfim. Qual foi a surpresa do promotor de justiça ao receber a resposta negativa, dizendo não? Esse animal é um animal único aqui no zoológico, nós vamos manter ele aqui para visitação, para que as pessoas que venham aqui elas possam ver. Ainda que o animal estivesse lá em franca descensão, né, estava morrendo de depressão. O promotor, mais do que depressa, começou a bolar o que ele poderia fazer para tirar aquela chimpanzé de lá. E lhe ocorreu entrar com um habeas corpus para livrar a chimpanzé suíça daquela prisão, garantindo-lhe, portanto, o direito de ir e vir. Olha, mas eu aprendi na faculdade que só existem 3 sujeitos de direito. Quais são? Pessoa física, pessoa jurídica e ente despersonalizado. Animal entra? Nós falamos animal? Ele é pessoa física? Não. Ele é pessoa jurídica? Não. Ele é ente despersonalizado? Não. Como é que ele fez, então? Isso é ação que não vai para frente. Imagina, isso não pode, né? De preliminar, a gente mata a situação. Não, de preliminar a gente não mata a situação, porque a fundamentação deste promotor se pautou nesta situação que compara a chimpanzé suíça a um ser humano. Se a diferença é 0,009%, por que não? Por que não conferir a ela o mesmo direito que seria dado a mim? É por ela? Claro que não. Muito mais por ele, que foi lá e se tocou, teve a sua dignidade humana ofendida ou alvitada ao ver a crueldade que sofria aquele animal. Bem, lógico, todo mundo fica, o que aconteceu? Deu certo. Um mega de um problema doutrinário para se resolver. Eu não queria estar na pele da juíza. Né? Se dá, abre precedente, se não dá, você fica desmoralizado frente... Enfim. A juíza falou, olha, vamos fazer o seguinte... Eu dou 72 horas para o IBAMA se manifestar por que houve a negativa na transferência. Então, a gente fica torcendo, né? Puxa, tomara. Só que, infelizmente, nessas 72 horas, a chimpanzé veio a falecer. Então, nós perdemos aí a oportunidade de discutir uma situação que, óbvio, nos interessava, de garantia de patrimônio genético, até para a preservação da espécie, do ser humano. Eu acompanhei, eu gosto sempre de falar, porque a gente acha que formiga é um ser insignificante, né? Eu sempre achei. Aliás, eu tenho medo, eu mato. Né? Posso ser hipócrita. Barato eu também mato, tenho medo. Aliás, eu tenho horror mortal. Mas, veja, eu participei uma vez de um caso, eles iam fazer uma hidrelétrica e no estudo de impacto ambiental, eles demonstravam lá onde é que ia ser inundado para que a água passasse, para gerar energia. E ficou identificado que bem naquele lugar passava, era caminho de uma espécie rara de formiga. É claro que tem que se mudar o projeto. Mas por causa de uma formiga, pega tudo e leva embora. Não, é só ali que dá para ela se desenvolver. Tá, mas é uma formiga. Tá, mas ela faz parte de uma cadeia ecossistêmica. Se tira ela, fica um vácuo. Ficando um vácuo, quem é que vai, em última instância, se prejudicar? Eu já estou terminando. É lógico que é a pessoa humana. Eu levo bronca também, pensa que não. Meu chefe é bravo, minha chefa aqui é nervosa. Então, só para a gente terminar, é claro que tem importância, e nesse sentido, que não só existe uma lei específica que tutela e preserva e regulamenta o uso da biodiversidade do patrimônio genético no nosso país, inclusive da pessoa humana, como existe uma medida provisória, que é a 2186-16 de 2001, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético, não da pessoa humana, mas dos outros seres vivos, a saber, animal, vegetal, fungo e micróbio. Então, dizer que não temos uma tutela específica do patrimônio genético, não dá. Hoje não dá mais. Porque nós temos. Não só temos, como nós temos o dever, junto com o poder público, de preservar. Nós falamos lá o que diz o caput do 225. E preservar por quê? Porque é bonito? Não, porque nós vivemos num país
que abriga, eu até anotei, porque isso aqui vem do Ministério do Meio Ambiente, é o maior número de primatas do mundo, 55 espécies aqui no Brasil, 24% do total mundial. 55 mil espécies descritas, o que nos eleva ali ao grau de top dentro mundial de nível de produção de biodiversidade. A gente está ali junto com a África, junto com o Senegal, enfim, mais uma ou duas ilhas aí. Tá, mas isso é difícil, isso é para cientista. Não, isso não é para cientista, não, isso aqui é para cidadão, nós falamos isso. Nós precisamos começar a entender como é que se movimenta o direito ambiental. Mas eu não estou a fim de defender formiga. Você não vai defender formiga, amigão, você vai defender ser humano. A formiga faz parte do sistema que propicia para esta geração e para esta futura que virá, um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em última instância, significa dizer, se nós não começarmos a nos articular, entender que direito é diferente de desejo, que para direito existe regra específica, e se munir desta regra, é óbvio que a gente nunca, jamais vai atingir aquilo que a gente busca incessantemente, diuturnamente, que é a dignidade da pessoa humana.